A primeira coisa que minha irmã fez ao renascer foi impedir que meus pais biológicos, os mais ricos do país, me reconhecessem quando eu tinha 5 anos. Pai, mãe, não o tragam de volta, ele vai destruir nossa família. Eu sorri, existe algo tão bom assim? Claramente, na vida passada, eu me apresentei para assumir a culpa pelo falso filho. Nesta vida, eles não querem esse substituto descartável? Depois que meus pais partiram decepcionados, ele veio até mim. Colocou um doce com força na minha mão e disse friamente, um filho como Akin já é o suficiente para a família Shu. Você, essa praga, deveria ter morrido lá fora desta vez. Apertei o doce com força. Minhas unhas quase perfuraram a palma da minha mão. Sim, aos olhos dele na vida passada, minha única utilidade era servir de bode expiatório para a família Shu, ficando na cama de Shuken ou indo para fora assumir a culpa por ele, já que recomecei a vida. Ele previu que eu destruiria a reputação da família Shu, então eu, esse inútil. Naturalmente não tinha mais necessidade de ser levado de volta para a casa dos Shu. Eu sorri, mas as lágrimas caíram incontrolavelmente. Limpei as lágrimas com força, dizendo a mim mesmo que Shu Ming já estava morto. Agora, quem vive é eu mesmo. Virei-me e voltei para o canto do orfanato. Pouco tempo depois, um carro preto estacionou no portão. A diretora entrou acompanhada de uma senhora de cabelos brancos e aparência elegante. Todas as crianças do orfanato ficaram agitadas, tagarelando como um bando de pardais. E cercando-a, competindo para se exibir. Olá, vovó. Vovó, vou cantar para a senhora. Vovó, olha o desenho que eu fiz. Apenas eu permaneci quieto em um canto discreto. Como um estranho. Aquela senhora notou-me, afastou a multidão. Apoiou-se em uma bengala de madeira maciça e veio em minha direção passo a passo. Pequeno, por que está aqui sozinho? Eles não gostam de você. Eu balancei a cabeça. Levantei meu rostinho e ofereci o doce, que estava um pouco quente por tê-lo apertado na mão. Vovó, coma um doce. Tentei demonstrar uma calma e maturidade além da minha idade. Ela hesitou por um momento, claramente surpresa. Ela aceitou o doce, desembrulhou-o, colocou na boca. E um sorriso de conforto surgiu em seu rosto, muito doce. Ela me olhou profundamente e perguntou, qual é o seu nome? A diretora me chama de Mingmin. Mingmin, ela repetiu uma vez. Acenou com a cabeça. Você gostaria de ir para casa com a vovó e ser meu neto? O ambiente ficou em silêncio absoluto. O olhar de todas as crianças estava focado em mim. Cheio de inveja. Sem hesitar, balancei a cabeça com vigor. Eu quero. Ela riu com gosto, com uma voz sonora. Muito bem. A partir de hoje, você se chamará Xie Mingdi. Ela pegou minha mão, com a palma quente e seca. Conhecedor da lei e das palavras, capaz de distinguir o certo do errado, criança. A vovó espera que você se torne alguém que defende a justiça e o direito. Entendi a expectativa e a autoridade em suas palavras. Ela era, na verdade, a renomada autoridade do mundo jurídico, a ex-juíza do Supremo Tribunal Federal, Xie Bingxing. Naquele momento, segurei a mão dela com força. Tornei-me o neto mais querido da família Xie. A vovó Xie me tratava como um tesouro, ensinando-me pessoalmente lógica jurídica, levando-me para assistir a julgamentos e abrindo as portas para um novo mundo. Os tios e tias da família Xie, embora fossem todos elites do mundo jurídico e trabalhassem muito, sempre traziam vários livros de leis e casos interessantes quando voltavam, cuidando de mim com sinceridade. Quem mais me mimava? Era minha irmã 5 anos mais velha que eu, Xie Xingmin. Quando ela me viu pela primeira vez, tirou seus óculos de armação dourada e um sorriso gentil surgiu em seu rosto. O irmãozinho precioso da família Xie. Ninguém pode tocar. Essa era a frase que ela sempre dizia. Cercado por tanto amor, quase esqueci a dor da vida passada. Estudei arduamente. Da faculdade de Direito ao exame da ordem, minhas notas eram sempre as primeiras, e os troféus de debates em tribunais simulados lotavam meu quarto. 20 anos depois, tornei-me o promotor de ouro mais jovem e renomado do país. Os dias eram tranquilos e gratificantes, e eu pensei que aquelas pessoas da família Shu desapareceriam para sempre da minha vida, até que, naquele dia, meu assistente bateu à porta do meu escritório. Doutor Xie, há uma senhora chamada Xu Jin lá fora, ela fez questão de vê-lo. Ela disse que quer contratá-lo como consultor jurídico para um caso grave de fraude comercial de seu grupo. Ao ouvir esse nome, meu coração deu um solavanco incontrolável.
Respirei fundo, sufoquei as emoções e minha voz soou quase inabalável. Deixei entrar. Uma mulher vestindo um conjunto de alta costura e de estatura elegante entrou. Seu rosto perderá a imaturidade da juventude, tornando-se mais belo e profundo. Ao me ver pela primeira vez, Shu Jin parou atônita, e em seus olhos profundos estava estampado um choque e uma descrença imensa. Ela jamais imaginaria que a nova estrela da advocacia que ela tanto se esforçou para contratar fosse o mesmo eu que ela descartou com as próprias mãos há 20 anos. Depois de um tempo, ela recuperou a voz, com um tom carregado de dúvida. É você, o promotor Xie Mingyi. Eu balancei a cabeça. Senhorita Shu. Por favor, sente-se. Mas creio que você se enganou. Sou um promotor. Não aceito casos particulares. Ela, porém, parecia não ter ouvido nada, analisando-me. Você é realmente um promotor? Qual é a sua chance de resolver bem este caso para nós? Sua atitude era como se eu fosse um farsante em busca de fama. Meu assistente ao lado mal podia acreditar no que ouvia e não se conteve. Senhora, o Dr. Xie é um dos promotores mais renomados do nosso sistema. O tempo dele é muito valioso. Olhei para Shu Jin, com um sorriso de canto. Um sorriso quase imperceptível. Parece que a senhorita Shu não confia muito na minha capacidade profissional. Sendo assim, nossa reunião termina aqui. Xiao Shen, acompanhe-a até a saída. O semblante de Shu Jin mudou instantaneamente para algo desagradável. Ela cerrou os dentes, mas, no fim, não disse nada. Virou-se e bateu a porta ao sair. O assistente batia o pé de raiva. Dr. Xie. Essa mulher é muito mal educada. Quem ela pensa que é? Eu sorri com indiferença. Não importa, apenas uma cliente que não entende a situação. Para mim, isso era realmente apenas um eu franzi o senho instantaneamente. Algum problema? Ela me encarava fixamente, em silêncio por um longo tempo. Só então articulou, entre dentes, Xie Mingyi, eu te aviso. Não importa qual seja o seu cargo agora, não pense em usar este caso para prejudicar a quem. Eu quase ri de indignação. Há 20 anos, ela me expulsou sem piedade, deixando-me à própria sorte. Agora que ela mesma vem me procurar, ela se antecipa para me avisar para não prejudicar Shu Ken. Por que ela acha que eu desperdiçaria meu tempo com alguém daquele tipo? Olhei para ela como se visse uma louca irracional. Senhorita Shu. Eu ri levemente. Shu Jin, por favor, não se engane. Além disso, eu não conheço você, e muito menos seu irmão. Como promotor, meu dever é zelar pela justiça, não incriminar outros. Portanto, por que eu prejudicaria um estranho que nem conheço? Shu Jin ficou paralisada. Uma expressão de perplexidade passou pelo seu rosto. Você não se lembra de mim? Ela parecia incapaz de aceitar esse fato. Sua voz se elevou involuntariamente. Há 20 anos, no portão do orfanato. Fui eu quem te impediu de... Ela parou no meio da frase, subitamente. Parecendo achar o comportamento daquela época difícil de dizer. Olhei para seu constrangimento. Ela disse, fui eu quem te impediu de... Ela parou no meio da frase. Subitamente, parecendo achar o comportamento daquela época difícil de dizer. Olhando para seu desconcerto, só senti silêncio e desprezo. É claro que eu me lembro. Lembro-me de cada olhar de repulsa, de cada palavra de xingamento. Lembro-me de como ela me empurrou, cortando todas as minhas fantasias sobre laços familiares. Mas eu queria fingir que não me lembrava, fingi me esforçar para recordar. Então, fiz uma expressão de quem teve uma revelação repentina. Alonguei a voz propositalmente. Ah, era você. Olhei para ela, sorrindo de forma inocente. Sinto muito, as coisas de 20 anos atrás são muito distantes. Eu já me esqueci. Afinal, todos os dias há tantos processos importantes para analisar. Onde arranjo tempo para me lembrar de tais ninharias? O rosto de Shu Jin tornou-se desagradável instantaneamente. Ninharias? Aos olhos dela, aquilo foi um evento fundamental que decidiu o meu destino. Isso a machucou ainda mais do que as palavras rudes de Xi Jin. Ela cerrou os dentes e disse, contrariada. Pare de fingir. Você não está guardando rancor de mim desde que impedi a família Shu de adotá-lo. E agora quer aproveitar a oportunidade para se vingar de mim e do meu irmão. Eu finalmente não resisti. E soltei uma risada debochada. Senhorita Shu, você não está sendo um pouco presunçosa? Guardei o sorriso e meu olhar tornou-se frio. Vingar-me de você. Você acha que merece? Na verdade, eu deveria agradecer a você. Se não fosse pela sua oposição tão determinada naquela época, como eu teria a oportunidade de ser neto do juiz Xie Bingxing?
E como teria conquistado o que conquistei hoje? Portanto, mal posso esperar para te agradecer. Como poderia te odiar? Cada palavra que eu disse soou leve e despretensiosa, mas foram como facas, cravando-se profundamente no coração de Shu Jin. Ela ficou sem palavras, com o rosto variando entre tons de azul e branco. Xie Mingyi, pare de dizer bobagens. Ela, como se tivesse agarrado um ponto fraco meu. Aproveitou o momento. Você acha que, por ter o sobrenome Xie, tem alguma relação com o Sr. Xie? Não sonhe. Alguém como você, como poderia entrar pela porta da frente da família Xie? Mal ela terminou de falar, um bentre preto parou silenciosamente ao nosso lado. A porta se abriu e uma mulher de postura ereta e temperamento elegante desceu. Ela caminhou rapidamente até mim, colocou meu casaco de forma natural, sem sequer olhar para Shu Jin. Apenas acariciou suavemente meu cabelo. Mingyi, por que ainda não fomos? A vovó já está impaciente. Só então, o olhar dela caiu sobre Shu Jin. Irmão, quem é esta? Shu Jin ficou completamente paralisada no lugar, olhando em choque. Para minha intimidade com Xie Xinling, em seguida, para o carro de luxo que exibia tanto status. Ela não era burra, claro que reconhecia a fundadora do maior escritório de advocacia do país, o Juntin. Xie Xinling, e, certamente, sabia que Xie Xinling tinha um irmão, que era tratado como joia pela família Xie, mas ela nunca imaginou, nem nos sonhos mais loucos, que esse irmão seria eu. Em sua mente, surgiram incontrolavelmente as imagens do jovem da vida anterior, vestindo uniforme de presidiário, olhando para ela através do vidro na sala de visitas com um olhar vazio. E agora, aquele mesmo jovem, com um sorriso encantador, estava de braços dados com outra mulher, chamando-a docemente de irmã, enquanto ela estava estática. Eu já havia entrado no carro de Xie Xinling. No dia seguinte, meu assistente me informou que Shu Jin tentou, por meio de várias conexões, transferir o caso do grupo deles para a promotoria onde trabalho, na esperança de que eu assumisse a investigação como promotor, enquanto o assistente organizava os documentos. Ele reclamou: promotor Xie, será que essa Shu Jin tem algum problema? Anteontem ela agia como se não confiasse em você, hoje vem rastejando novamente. Acho que ela só percebeu que o senhor é um jovem da família Xie e quer puxar conversa. Eu apenas sorri, sem dizer nada. Assinei meu nome no pedido de transferência do caso. Eu queria ver que papel ela ainda pretendia interpretar. Às 3 da tarde, a família Shu, acompanhada de Shu Ken, apareceu pontualmente no meu escritório. Desta vez, eles foram convocados como familiares de suspeitos. 20 anos se passaram. E Shu Ken continuava igual à vida anterior, impecavelmente vestida, com aquele ar delicado e inocente, que desperta um desejo de proteção. A atitude de Shu Jin estava, em relação à última vez, 100 vezes mais respeitosa. Promotor Xie, fui impulsiva da última vez, peço desculpas. O Sr. Shu e a Sra. Zhao também permaneciam em um canto, visivelmente desconfortáveis, olhando-me com expressões complexas. Eu nem me dei ao trabalho de respondê-los, fixando meu olhar diretamente em Shu Ken. O suspeito fica. Familiares, por favor, esperem lá fora. A porta do escritório se fechou, isolando-nos da visão externa. Na sala, estávamos apenas eu e Shu Ken. A doçura e a palidez de seu rosto desapareceram instantaneamente, sem deixar rastros. Em seu lugar, surgiu uma inveja e um ressentimento flagrantes. Ela me avaliou de cima a baixo, com um sorriso sarcástico no canto da boca. Shu Jin, não. Deveria chamá-lo de Xie Mingyi. Quem diria que você tem tanta sorte? Expulso da nossa família e ainda assim conseguiu subir na vida com a família Xie. Que artimanha, não. Olhei para ela calmamente, como se estivesse observando um palhaço ridículo. Shu Ken. Agora é hora do interrogatório. Por favor, coloque-se no seu lugar. Minha indiferença pareceu irritá-la. Ela se recostou na cadeira e, com um tom de voz ácido e cruel, continuou a me provocar. O que foi? Acha que é grande coisa por ser promotor? Não vai ter que ficar olhando para minha cara de qualquer jeito? Vou te dizer uma coisa, mesmo que você seja o jovem mestre da família Xie agora, e daí? No coração da minha irmã, você nunca valerá nem um dedo meu. Ela só te contratou desta vez porque não sabe que você é o advogado Xie. Pare de ser presunçoso. Diante de Shu Jin e dos pais, ela sempre será aquele bom irmãozinho gentil e compreensivo. Mas, ao tirar a máscara, ela usa as palavras mais venenosas para me humilhar, e até me agredir.
Ela atropelou alguém e me implorou chorando para assumir a culpa por ela, jurando que seria boa comigo para sempre. No fim, assim que fui preso, ela foi se divertir com seus amigos marginais e viajar o mundo em carros esportivos. Esqueceu-se completamente de mim, enquanto eu não tinha como provar minha inocência. Cada vez, o que eu recebia era o desprezo ainda mais profundo de Shu Jin e o abandono total dos meus pais. No entanto, nada disso importa mais. Renascido nesta vida, eu já não me importo com essas memórias ridículas. Seguindo o procedimento, conduzi um interrogatório de 2 horas com ela. Cada pergunta apontava diretamente para o núcleo do caso. Ela pensava que era infalível. Negou veementemente todas as questões cruciais e até me acusou de vingança pessoal. Abuso de autoridade. Observei sua atuação medíocre e meu semblante escureceu aos poucos. Contive a raiva crescente e encarei Shu Qin fixamente. Ela se assustou com meu olhar. Imediatamente sentindo-se culpada. Após concluir o interrogatório, pedi que assinasse o depoimento. Com o rosto fechado, saí da sala sem dizer uma palavra. Lá fora, os 3 membros da família Shu esperavam ansiosos. Ao me verem sair, Shu Jin foi a primeira a se aproximar. Advogado Xie, como está o Akin? A senhora Zhao segurou minha mão, com os olhos marejados. Advogado Xie. Meu filho é inocente, deve haver algum mal-entendido nisso. Com impaciência, disse a Shu Jin, na frente de todos, sobre o caso do seu irmão. As provas são incontestáveis e apresentaremos a denúncia em breve. Assim que essa frase foi dita, todos prenderam a respiração. Minha assistente olhou para mim, incrédula, ela nunca tinha me visto definir um caso tão rapidamente. Isso não condizia com meu estilo de trabalho rigoroso de sempre. Nos rostos do Sr. Shu e da Sra. Zhao, a cor desapareceu instantaneamente. As pernas da Sra. Zhao fraquejaram, quase desmaiando no chão. Como pode? Como pode ser assim? O Akin é claramente inocente. No rosto de Shu Jin, surgiu uma urgência imediata. Impossível. O Akin disse que é inocente. Você não tem provas. Está tentando se vingar pessoalmente, ela gritou, exaltada. Nesse momento, Shu Qin também saiu da sala de interrogatório. Ao ouvir minhas palavras, um brilho de desconfiança passou por seus olhos, seguido por algumas lágrimas forçadas, enquanto se apoiava fracamente em Shu Jin. Irmã, esquece, eu já sabia que ela me perseguiria. Não há culpa. Olhei friamente para ela e completei a frase. Porque o seu precioso filho admitiu tudo com as próprias palavras. O ar pareceu congelar instantaneamente. As expressões de todos da família Shu ficaram rígidas. Shu Jin foi a primeira a reagir. Como se tivesse ouvido a maior piada do mundo, apontou para mim e rugiu. O que você está inventando? Antes de entrar, o Akin me disse que era inocente. Como poderia ter admitido? Xie Mingyei, acho que você quer forçar uma confissão e falsificar provas. O Sr. Shu e a Sra. Zhao também se recuperaram do desespero, voltando-se para mim com um olhar de indignação. E traição, advogado Xie, nós o contratamos por confiança. Como pode armar algo assim? Isso mesmo, você deve nos dar uma explicação. Apenas Shu Qin, ao me ouvir dizer que ela admitiu com as próprias palavras, ficou instantaneamente pálida. Suas mãos, que seguravam o braço de Shu Jin, apertaram-se involuntariamente. Dei um sorriso sarcástico, observando cada um de seus rostos distorcidos pelo medo. Eu armei para ela? Voltei meu olhar para Shu Qin. Senhora Shu. Seu irmão realmente não admitiu nenhum crime no depoimento escrito, mas, na sala de interrogatório, cada provocação e insulto que ela me dirigiu já constitui uma cadeia completa de evidências. O corpo de Shu Qin começou a tremer incontrolavelmente. Você está caluniando. Eu não fiz isso. Ela retrucou com um grito, mas sua voz carregava um tremor evidente, e Shu Jin imediatamente a protegeu, colocando-a atrás de si, com uma expressão de extrema raiva. Provas. Você diz essas coisas. Tem alguma prova? Se não puder apresentar provas, irei registrar uma reclamação na Procuradoria-Geral hoje mesmo. Arruinar sua reputação? Provas? Parecia que eu tinha acabado de ouvir algo hilário. Tirei o gravador do bolso, apertei o botão de reprodução e, no segundo seguinte, a voz sarcástica e cruel de Shu Qin ecoou claramente por todo o corredor da promotoria. Xie Mingyei. Quem diria, você realmente tem sorte. O que foi? Se acha muito por ser promotor? Não vai ter que continuar me olhando viver melhor que você? Deixa eu te contar. Mesmo que agora você seja o jovem mestre da família Xie, e daí? No coração da minha irmã, você nunca valerá nem um fio de cabelo meu. Na gravação,
Sua voz estava cheia de arrogância e provocação. O que? Em contraste absoluto com sua imagem atual de pessoa recatada e digna de pena, era gritante. A raiva no rosto de Shu Jin começou a se desfazer, transformando-se em descrença. Ela abaixou a cabeça lentamente, olhando para o irmão querido que tremia em seus braços. As expressões do Sr. Shu e da Sra. Zhao eram terríveis, como se tivessem levado inúmeros tapas em público. Eles jamais poderiam imaginar que o filho precioso, mimado por mais de 20 anos, era na verdade alguém tão dissimulado e de coração tão perverso. Não, não é isso. Irmã, pai, mãe. Deixe-me explicar. Shu Ken entrou em pânico total, balançando a cabeça freneticamente. Enquanto as lágrimas escorriam como pérolas de um colar rompido, foi ela que me induziu a dizer isso. Ela armou para mim, apontando o dedo para mim, sem provas concretas, apenas para me incriminar. Infelizmente, diante de provas irrefutáveis, qualquer desculpa parecia pálida e inútil. Desliguei o gravador e olhei para ele com indiferença. Shu Ken, você acha que o interrogatório de um promotor é o quê? Você não disse que minha irmã protegeria você. Mas você mesmo acabou de confessar que sabe que sua irmã tem agido nas sombras para tentar livrá-lo da culpa. Essas palavras já constituem um depoimento de tentativa de obstrução da justiça. Uma pessoa verdadeiramente inocente não diria tais coisas. Joguei um documento no rosto de Shu Jin. Estes são os registros de transferências e e-mails que provam que seu irmão ordenou que seus subordinados falsificassem relatórios financeiros. Agora vocês ainda acham que sou eu quem os está incriminando. Shu Jin pegou o documento trêmulo, observou a cadeia de evidências e depois olhou para Shu Ken, que estava pálido como um cadáver ao seu lado. Ele nunca pensou que aquele que sempre fingiu ser sincero e protetor, que chegou ao ponto de abandonar o próprio irmão de sangue por ele, estivesse enganando-o desde o início. Enganando a todos eles. Por quê? A voz de Shu Jin estava seca e rouca. Ele olhou para Shu Ken, com os olhos transbordando de decepção e dor profundas. Ah, Ken, por que você fez isso? A Sra. Zhao também cobriu o peito, perguntando com o coração partido. É verdade, Ken, por que você nos enganou? Encurralado, Shu Ken finalmente entrou em colapso. Ele gritou de forma histérica. Por quê? Porque eu estava com medo. Tive medo de que, depois que vocês encontrassem o filho biológico, não me quisessem mais. Tive medo de que dessem todo o amor a outra pessoa. Ele apontou para mim. E depois para Shu Jin. Chega. Egoísmo e má conduta. Eu só queria mantê-lo longe de nós. O que eu fiz de errado? Na vida passada, por causa desse medo sem sentido dele, fui forçado a assumir a culpa e morri tragicamente. Nesta vida, eu nem sequer pisei na casa da família Shu e fui impiedosamente abandonado pela minha própria irmã. Terminou. Falei friamente, interrompendo seu teatro. Se terminou, espere pela intimação judicial. De hoje em diante, não quero mais te ver. Dito isso, parei de prestar atenção neles, virei as costas e entrei em meu escritório, fechando a porta com força. O caso rapidamente se espalhou por toda a promotoria. Afinal, usar um gravador em público para fazer o suspeito confessar o próprio crime dificilmente não se tornaria um caso clássico. Achei que tudo tivesse terminado ali, mas subestimei a persistência de Shu Jin. Algumas noites depois, assim que terminei o trabalho extra e saí do prédio da promotoria, ao levantar a cabeça, vi Shu Jin esperando sob a luz do poste. Ele parecia muito abatido. Ao me ver, ele veio imediatamente em minha direção, olhando para mim com um olhar complexo. Podemos conversar. Sua voz estava rouca. Não me dei ao trabalho de responder. Contornei-o e tentei seguir meu caminho. Mas ele agarrou meu pulso com força. Cheminguei. Franzi a testa e soltei-o friamente. Senhorita Shu, por favor, tenha compostura. Se veio implorar por Shu Ken, não precisa se dar ao trabalho. Não vou vê-lo, muito menos ouvi-lo. Ele deu um sorriso amargo perante a minha atitude fria. Com uma expressão amargurada no rosto, não vim por ele. Ele respirou fundo. Como se tivesse tomado uma decisão, fechou os olhos injetados de sangue e fitou-me fixamente. Vim pedir-lhe perdão pelo que fiz na vida passada. Fiquei paralisado. Ele mencionou a vida passada. Na vida passada, fui injusto com você. Não deveria ter lhe tratado daquela forma. Não deveria ter deixado você assumir a culpa por Ken, e muito menos ter lhe ignorado após a sua saída da prisão. Sei que, por mais que peça desculpas, isso não compensa o sofrimento que você passou. Nem uma milionésima parte disso eu consigo compensar, só queria que soubesse que me arrependo.
Desde que você morreu, não houve um dia em que eu não vivesse em remorso. Procurei por todos os lugares onde você poderia estar. E só encontrei o seu corpo gelado na esquina da rua. Sabe disso? O seu arrependimento, para mim, não vale nada. Olhei para o seu rosto instantaneamente pálido e revelei-lhe uma verdade que ele talvez nunca quisesse saber. Na verdade, na vida passada, você achava que o Shuken tinha cometido apenas um acidente de trânsito comum, não é? Shujin ergueu a cabeça bruscamente, com as pupilas dilatadas. O que está a dizer? Repeti claramente. Eu disse que não foi um simples atropelamento com fuga. Ele estava a festejar com amigos, a conduzir sob efeito de substâncias, e atropelou mortalmente um velho gari que atravessava a rua. E você, junto com os seus pais, para preservar a reputação da família Shu, escolheram usar dinheiro e influência para ocultar a verdade, classificando o ato como um acidente comum, e mandaram-me a mim, o verdadeiro filho, assumir a culpa. Esta verdade foi algo que, na minha vida passada, reuni aos poucos na prisão. Através de conversas com outros detentos, o corpo de Shujin balançou violentamente. Como se tivesse levado um golpe devastador no coração. Ele apoiou-se na parede. Para conseguir manter-se de pé. Não, impossível, isso não é possível. Ele murmurava, com o rosto pálido como papel. Ele sempre acreditou que tinha apenas cometido um erro ao deixar um irmão assumir a culpa de outro por um crime irreparável. Mas agora, eu dizia-lhe que o que ele ajudou a encobrir era um crime hediondo e desumano. Ele próprio empurrou o seu irmão biológico para um abismo sem retorno, apenas para proteger um verdadeiro demônio. Todo o mundo que ele tinha construído, naquele momento, desmoronou-se. Olhei para ele, derrotado e desesperado, sem sentir qualquer emoção. Agora, ainda acha que o seu arrependimento tem algum significado? Deixei-o com as costas voltadas e afastei-me. Deixei para trás toda aquela lama da família Shu. A minha vida voltou aos eixos, ocupada diariamente com processos e julgamentos. Após saber de toda a verdade, Shujin discutiu violentamente com os pais. Saiu da casa da família Shu e entregou voluntariamente à procuradoria mais provas sobre os crimes de Shuken. Além de algumas operações ilegais dentro do grupo Shu, ele parecia querer buscar uma forma de redenção autodestrutiva. O dia do julgamento chegou rapidamente. Como promotor, permaneci no tribunal solene. De frente para Shuken no banco dos réus. Ele vestiu o uniforme da prisão, com o cabelo desgrenhado. Parecendo miserável. Ele fitava-me fixamente, com os olhos cheios de inveja e ódio insanos. Durante todo o julgamento, mantive-me calmo e incisivo, apresentando uma prova irrefutável após a outra, desmascarando cada uma das suas mentiras. Por fim, diante das provas concretas, a defesa psicológica de Shuken colapsou. E ele confessou o crime em tribunal. Durante o intervalo, saí do tribunal, preparando-me para ir à sala de descanso. Ao passar por um corredor, Shuken libertou-se inesperadamente dos guardas e atirou-se na minha direção como um louco. Shemingei, a sua voz estridente, atraiu imediatamente a atenção de todos. A culpa é tua, é tudo por tua causa. Ele apontou para mim, gritando histericamente. Por que voltaste? Por que apareceste? Destruíste tudo que eu tinha. Se eu não vou ter paz, tu também não vais. Morre. Dito isto, ele tirou de repente algo da manga. Era um pequeno frasco de vidro contendo um líquido castanho escuro. Ácido sulfúrico concentrado. As minhas pupilas contraíram-se enquanto ele sorria cruelmente. Ela destampou a garrafa e jogou o conteúdo no meu rosto. Tudo aconteceu rápido demais. A multidão ao redor soltou gritos de pavor e, instintivamente, fechei os olhos, achando que não conseguiria escapar. No entanto, não houve qualquer soltura. Todos no tribunal ficaram pasmos com a reviravolta repentina e, em seguida, avançaram, pressionando Shujin, que estava completamente paralisada, contra o chão. Rápido! Chamem uma ambulância! Contenham-na! A cena tornou-se um caos. Eu estava sendo abraçado fortemente por Shujin e podia sentir claramente o cheiro de sangue que emanava dela, misturado ao cheiro de carne queimada. Minha mente ficou em branco. Eu nunca poderia imaginar que ela usaria o próprio corpo para me proteger desse ataque. Por quê? Ouvi minha própria voz, seca e trêmula. Ela estava caída sobre meu ombro, respirando com dificuldade, e usou todas as suas forças para dizer, perto do meu ouvido, uma frase completa. Mingei, isso é o que eu te devia. Na vida passada, eu te devia 5 anos de liberdade e uma vida. Nesta vida, eu te devolvo. Depois de dizer isso,
Seu corpo amoleceu e ela perdeu completamente a consciência. A ambulância chegou logo. Xu Jin foi levada às pressas para o hospital e, como testemunha e vítima, eu a acompanhei. Cooperando com a polícia para o registro da ocorrência, Xu Kai, por ter cometido um crime dentro do tribunal, foi detido imediatamente. O senhor e a senhora Xu também chegaram rapidamente ao hospital. Ao verem a filha deitada na sala de emergência, entre a vida e a morte, ambos desmoronaram. Minguei, por favor, salve a Adin. A senhora Xu segurou minha mão, ajoelhando-se no chão. Eu sei que falhamos com você. Mas a Adin é inocente, ela só fez isso para te salvar, eu, inexpressivo. Puxei minha mão de volta, ela receberá o melhor tratamento, isso é o que ela merece como heroína que salvou uma vida, mas apenas isso. Dito isso, não olhei mais para eles e me afastei do hospital. Os ferimentos de Xu Jin eram graves. Mas eu a salvei, não por perdão, mas para traçar um limite definitivo entre ela. A família Xu e eu, Xie Mingjie. Não devo mais nada a vocês. Desde o momento em que ela me protegeu daquele frasco de ácido, vidas passadas e presentes. Nossas dívidas foram quitadas. De agora em diante, somos estranhos. Xu Jin levou muito tempo para se recuperar e ouvi dizer que a primeira pergunta que ela fez ao acordar foi onde eu estava. Quando a enfermeira lhe disse que eu já tinha ido embora e deixado a frase dívidas quitadas, nossos caminhos não se cruzam mais. No tribunal, a acusação de lesão corporal foi confirmada. E ela foi condenada a 20 anos de prisão por vários crimes. A empresa da família Xu, devido às evidências entregues por Xu Jin, foi rigorosamente investigada, terminando em falência e liquidação. O senhor e a senhora Xu envelheceram da noite para o dia, caindo do topo para o abismo. E eu, devido ao meu excelente desempenho neste caso importante e à minha calma diante do perigo, recebi o título de Promotor Nacional de Excelência. No dia da cerimônia de premiação, subi ao pódio da mais alta promotoria do país. Sob os holofotes, olhei para a multidão abaixo e vi a vovó Xie e minha irmã Xie Xin sentadas na primeira fila. Elas olhavam para mim com os olhos marejados e rostos cheios de orgulho. Meu coração transbordava de felicidade. Essa é a minha vida. Esta é a minha família. Após a cerimônia, fui cercado por jornalistas e pessoas me parabenizando. Entre os vãos da multidão, vi uma figura familiar e, ao mesmo tempo, estranha. Xu Jin estava no canto mais distante do salão, vestindo um conjunto simples e antigo, ainda rígida por medo de mostrar as cicatrizes da cirurgia. Ela não se aproximou, apenas me observou de longe. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Não desviei o olhar, apenas desviei a atenção calmamente. De braços dados com minha irmã Xie Xin, sorri para ela e disse, irmã, vamos para casa. A vovó deve estar esperando. Certo, vamos para casa. A vovó mandou preparar sua costelinha agridoce favorita na cozinha. Nós, uma família, sorrindo. Passando por ele, eu conseguia sentir aquele olhar ardente, perseguindo minhas costas, até que eu desaparecesse na porta. Xu Jin, veja, sem você, eu estou muito bem.